Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é uma aula sobre as invasões holandesas. A gente encontra todo esse conteúdo no livro vermelho, na página 276. Essas invasões elas vão se dar no mesmo contexto histórico, no mesmo período do que a gente tem ali da União Ibérica, tá? Então vou explicar para vocês com mais detalhes. Peço que vocês façam a leitura da página 276 e também, obviamente, das páginas subsequentes, 277, também, que é muito importante, tá? E aí a gente vai dando seguimento nessa matéria. Bom, tenho notado que poucos alunos têm assistido às aulas, finalizado as atividades, né? Então, vou deixar aqui uma atividade surpresa, que não vai ser escrita, vai ser apenas falada. Então, quem assistiu a aula vai conseguir responder e me enviar, né? Quer dizer, quem não me enviou é porque não está assistindo a aula direitinho, tá bom? Então, vamos aqui dar início para a gente entender o que foram essas invasões holandesas. Bom, a gente tem aqui um mapa do que é, né, parte da América do Sul, obviamente parte do Brasil. E vocês podem perceber que a gente tem aqui uma parte que representa o domínio português muito pequeno, né, quando o Brasil foi uma colônia, e onde está ali domínio espanhol, vou colocar o mouse para vocês visualizarem, hoje ainda é Brasil, até passa dessa imagem, né? Por causa do Tratado, né, de Tordesilhas. Tá vendo aqui, olha, linha do Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal foi ganhando mais espaço aqui, tá? Só para a gente entender. Mas o domínio holandês ele vai acontecer especificamente aqui nessa região do que a gente chama aqui geograficamente de região Nordeste, tá? Região Nordeste do Brasil. Parte da região Nordeste, né? Então a gente tem aqui um mapa que ele explica muito bem. Vale a pena você parar um pouquinho, dar um stop na aula e analisar aqui, né, toda essa região, tá? Que são as regiões que nós vamos falar. Então vamos lá. Bom, essas invasões holandesas, gente, é o nome que a gente utiliza, né, na historiografia brasileira para exemplificar, explicar e explanar o projeto de ocupação dessa região do Brasil, que foi a região Nordeste, né, que foi ocupado pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais durante o século XVII, tá bom? Bom, então o Brasil ele foi invadido pelos holandeses por duas vezes. No mapa, voltando aqui, a gente consegue ver aqui, ó, invasão, a de baixo aqui, ó, são duas setas, estão vendo? A de baixo está falando, a primeira invasão aqui, né, de 1624 a 1625, foi em Salvador. E a seta de cima está falando aqui que a segunda invasão ela foi de 1630 a 1654. Portanto, a segunda invasão ela durou mais tempo, né? Obviamente, eles foram expulsos, porque senão essa parte do Brasil não seria Brasil, né? Seria um outro país e com, né, muita evidência aí não falariam português, né? Então vamos dar sequência. Bom, no ano de 1624, que foi aquela primeira setinha que eu mostrei, né, ocorreu a posse de Salvador, né, e durou um ano, tá? Então foi parte dessa primeira invasão. Obviamente, como eu disse, né, os holandeses foram expulsos. Bom, em 1630 eles vão subir um pouquinho mais e vão tomar a cidade de Pernambuco, controlando quase todo o Nordeste por 24 anos, tá? Tendo aí como principal objetivo a comercialização do açúcar, né? Lembrando que os holandeses faziam ali a logística de entrega do açúcar da colônia brasileira, né? Então, para a gente entender aqui, resumidamente, né, eles vão
tendo o objetivo principal a comercialização desse açúcar que eram produzidos nos engenhos, né? Bom, durante o tempo em que ficaram no Brasil, os holandeses deixaram como legado várias melhorias para o país, como a implantação de uma sociedade urbana em Recife, por exemplo. A luta contra os invasores contribuiu também para a concepção do sentimento nativista do povo, quando os povos brasileiros que viviam ali naquela região nordeste começaram a lutar contra os invasores, fez com que surgisse um sentimento, né, de unidade, um sentimento de brasilidade, um sentimento que unia as pessoas, né, contra essa nação que não era brasileira. Né? Então tinha esse sentimento de defender o território. Né? Isso foi importante para tornar o que é Brasil, e o Brasil é tão grande, né, e ainda hoje está unido. Né? Esse território é tão grande ainda hoje ser unido. Né? Bom, em 1624, então, voltando lá para a primeira invasão, que foi em Salvador, né, uma esquadra de 3.300 homens invadem a Bahia. Foi escolhido por ser um grande centro produtor de açúcar e a capital da colônia. Lembrando que Salvador vai ser a primeira capital, né, do Brasil, né, quando o Brasil ainda era colônia. Causou a queda de Salvador e a retirada da população para o interior, pois o governador não conseguiu evitar. Quando esses invasores chegam, né, esses 3.300 homens, a maior parte da população, né, 95% da população, ela vai para o interior. Ela vai fugir, né, ela vai fugir para o interior, e aí eles ficam ali durante um ano, né, ocupando a cidade de Salvador. É por isso, gente, que Brasília, quando foi pensada, que nós vamos ver lá no terceiro ano, está lá no centro do país. Porque fica mais difícil de invadir. Ali em Salvador, o pessoal chegou lá de navio, né? Todo mundo armado, pronto para a luta, e foi fácil, né, conquistar a capital do país, né? Da colônia, no caso era colônia ainda, tá? Bom, em 1625, os invasores eram derrotados e expulsos da Bahia, episódio que ficou conhecido como Jornada dos Vassalos. Como a gente viu lá na primeira setinha do mapa, do primeiro slide, foram apenas um ano de ocupação, né? Aí os colonos da capital, né, Salvador, se organizaram, né, e aí conseguiram expulsar esses holandeses. Agora vamos para a segunda invasão, os detalhes dessa segunda invasão. A segunda invasão holandesa ela ocorreu em Pernambuco, ela iniciou-se em 1630, né, e ela foi comandada por Hendrik Cornelissen Lonck. O desembarque ocorreu em Pau Amarelo, né, e aí iniciou essa invasão. Bom, houve uma resistência, né, que ela foi organizada por Matias de Albuquerque, que era governador de Pernambuco na época, tá? Inclusive, ele fundou o Arraial do Bom Jesus. Em 1631, um ano depois, ocorreu a Batalha dos Abrolhos entre a esquadra de Dom Antônio de Oquendo, que era espanhola, e a esquadra do almirante holandês Jansen Pater. Tá? Mais um ano depois, em 1632, ocorreu a deserção de Domingos Fernandes Calabar, contribuindo decisivamente para que os holandeses se fixassem no Nordeste. Vocês perceberam que eles vão ficar de 1630 a 1654, são 24 anos, né? Então eles vão vencendo todas essas batalhas, tá? Eles vão vencendo todas essas batalhas e vão permanecendo, né, na região Nordeste. Aqui efetivamente foi dando certo. Bom, eu vou dar essa dica para vocês, se possível, procurarem vídeos curtos no YouTube, né, com mais detalhes sobre o Maurício de Nassau, tá? Porque é importante a gente entender um pouquinho sobre o Maurício de Nassau, que ele era, né, um holandês, e ele tem uma representação muito importante nesse momento,
Então é uma coisa importante para a gente entender e estar sempre alinhado, porque o Maurício de Nassau ele merece uma atenção especial e o livro de vocês ele não retrata isso direito, tá? Peço também para fazer uma leitura rapidamente ali, né, mas com muita atenção. Na página 276, a gente tem lá uma partezinha amarela que está recortes da história, o interesse holandês. Façam a leitura desse pequeno texto que é muito importante. Está tudo dentro da página 276 que vocês têm que ler, né? Mas vamos lá. Quem foi o Maurício de Nassau? Ele foi um conde e um príncipe no Sacro Império Romano Germânico do século XVII. Ele trabalhou para a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, tá? E ele veio para cá, né? E ele foi o responsável por administrar toda a região que foi invadida no Nordeste brasileiro, né? Então é muito importante a gente conhecer a história dele, porque ele foi uma pessoa que administrou durante esse período, né? Durante a terceira década do século XVII, né? 1630. Então ele vai administrar esse território tomado, né, de Portugal, ali no Nordeste brasileiro, né? A Nova Holanda, né? A Holanda Branca, né? Então ele vai administrar. Então ele tem um papel decisivo e muito importante para que a gente possa entender. Ele foi o líder, né, nessa região, ok? Então vamos para o próximo. Invasão do Rio Grande do Norte. Vamos entender. Tá, Rio Grande do Norte está lá no Nordeste, não é isso? Olha, deu-se muito pela sua localização geográfica, servindo assim de ponto estratégico para o fortalecimento do domínio holandês no Brasil e pela sua potencialidade no tocante ao fornecimento de provisão. Provisão de alimentos, de recuperação de navios, né, de trocas, né, de trocas, de comércio. É uma posição geográfica muito fácil de ser encontrada vindo da Europa. A estratégia usada para a invasão, ela constituiu, em primeiro lugar, em obter informações sobre o poder de força lusa. O que é lusa, que eu expliquei para vocês? Ou lusitana, né? Portuguesa, né? Falou luso, lusa, né? Ou lusitano, lusitana. Nós estamos falando de portugueses, né? De Portugal. Então, eles queriam, nesse momento aqui, né? A estratégia deles era em obter as informações sobre o poder de Portugal na capitania. O segundo ponto era fazer um reconhecimento do litoral potiguar e buscar articulações com a indiaria. Isso se deu inicialmente em outubro de 1631. Bom, eles foram fazendo aí várias frentes de união com os índios, porque os índios já tinham sido já estavam sofrendo tentativa, né? Ainda sofriam, mas já estava acabando, mas já eram inimigos declarados, né? Dos portugueses. Então os portugueses tinham que sempre estavam ali em conflitos, né? Com os índios, expulsando os índios, tirando esses índios do litoral e empurrando eles mais para aquele lado que pertencia à Espanha. Né? Lembra lá do primeiro mapinha do Tratado de Tordesilhas? Eles iam empurrando eles mais para o interior. Né? Bom, então os holandeses foram espertos, né? Eles começaram a fazer ali uma frente organizada, sabendo que os índios eram inimigos dos portugueses, né? A grande maioria, eles se organizavam com os índios para que eles pudessem ficar no território e ter uma ajuda dos índios. Olha que malandragem, que esperteza, né? Bom, houveram 2 massacres lá no Rio Grande do Norte. O massacre de Cunhaú e de Uruaçu. É o nome dado a esses 2 massacres, tá? Que vão acontecer no dia 16 de julho e 3 de outubro em 1645. Ambos massacres foram executados pelos holandeses, tá? Então aqui a gente tem as pinturas, as imagens, né, que representam aqui na época, para a gente visualizar melhor. Eram muito pequenas, né? Obviamente a gente não tinha
uma população grande, né? Tanto que quando a gente fala daquele primeiro exército lá em Salvador, 3.300 homens ali armados na época era muita coisa. Hoje não é nada, né? Mas era muita coisa. Então aqui as igrejas, a igrejinha, né, sendo representada aqui. Inclusive, só uma curiosidade, esse branquinho aqui, ó, geralmente eles usavam para fixar a tinta óleo de baleia, né? Essa é uma igreja muito antiga do século 17. Bom, de Cunhal. Vamos lá. Vamos ser objetivo. Então, agora eu vou tratar aqui, o último slide, da expulsão dos holandeses, tá bom? Bom, a expulsão, ela ocorre em 1645, tá bom? Após muitos confrontos, né? Você vê que eles conseguiram permanecer durante 24 anos. Os portugueses finalmente vão conseguir, né, apoiados pela Inglaterra, expulsar os holandeses do território brasileiro, ok? Então, isso vai acontecer, né? Aqui a gente tem uma pintura retratando, né? E aí por isso a região, graças a conseguir a expulsão, a região Nordeste volta a integrar no domínio e administração de Portugal, tá bom? Então é importante a gente entender esse momento que ele está ocorrendo ali junto, né, com parte que está acontecendo da União Ibérica, ok? Então na próxima aula nós vamos falar sobre os bandeirantes, o bandeirantismo, tá bom? Então ficou aqui explicadinho o slide e muito obrigado. Tchau, tchau.